Ou então, vamos lá? Hoje a gente vai ver um assunto aqui bem famoso de equação de segundo grau. E esse assunto, ele é muito visto no nono ano. Tem algumas escolas que você vai aprender ali no oitavo, mas você que está no nono ano, certo? Até primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, quer dar uma revisada. Você também que parou de estudar há muito tempo, certo? E quer dar uma olhada como é que se faz isso. Equação do segundo grau, assunto importante para você poder aprender outros assuntos que vão vir mais para frente, tá bom? Então, vamos lá. Equação do segundo grau, uma equação, ela é caracterizada com o nome de equação porque ela tem um sinal de igual. Toda vez que a gente tem um sinalzinho de igual desse, significa que ela é chamada de equação, né? A gente chama de equação do segundo grau que ela tem a forma de um polinômio desta forma, como ax ao quadrado mais b vezes x mais c, certo? Aonde esse azinho, ele tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, ele vai acabar zerando o termo de segundo grau, né? E aí, a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, né, bem famosa, a gente calcula o delta, calcula o x dessa maneira, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e o x como sendo menos o b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes a, tá? E aí, eu coloquei dois exemplos para você ver como que funciona. A gente não tem necessidade de usar essas fórmulas quando a equação do segundo grau ela está incompleta. Douglas, como que ela está incompleta? Às vezes fica faltando um desses dois aqui. Então eu botei, por exemplo, primeiro tipo, o b igual a zero. Segundo tipo, o c igual a zero. Só no terceiro tipo, que ela é completa, que você vai ter a obrigação de usar delta e Bhaskara. Então vamos dar uma olhada nessa daqui, tá? B igual a zero. Você vai ver o seguinte, que para resolver, basta você passar esse termo para o outro lado. Aí vai ficar mais 6. Dividindo os dois membros da equação por 3, isso vai dar para a gente x ao quadrado igual a 2. Né? Divide por 3 e divide por 3. Tá bom? Vamos botar aqui do lado. Tá? E aí, a gente aprende, né, que o quadrado passa para lá como mais ou menos a raiz de 2, certo? Ou seja, x é igual a mais ou menos a raiz de 2. Daí você tem um conjunto solução, que seria menos raiz de 2, e também quem? Mais raiz de 2, certo? E aí um detalhe que a gente começa a entender. Toda equação que é do segundo grau, ela tem que ter duas raízes. Tá? Esse é o teorema fundamental da álgebra. Diz que a equação do primeiro grau ela tem que ter uma raiz. A equação de terceiro tem que ter 3 e assim por diante. Temos duas raízes reais, né? Caso aqui ficasse negativo, a gente vai ter um problema. Por exemplo, posso fazer aqui para você no canto. Às vezes você vai chegar em x ao quadrado igual a menos 4. Quando você ficar com o outro lado negativo, a gente não consegue fazer a raiz e encontrar um número real, tá bom? Aí isso aqui a gente vai ver lá na matéria de números complexos, tá bom? É um outro vídeo que eu devo fazer aí. Daqui a pouco você vai ver. Muito bem. Segundo tipo, quando c é igual a zero, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o x em evidência, a gente tira um x daqui e daqui, aí eram 2x, eu tirei um, ficou 1. Tinha um x, eu tirei um, ficou o 5. E aí é comum pensar, né, natural, que se um produto de dois fatores tem que dar zero, um dos fatores tem que ser zero. E aí você tem que o primeiro fator é igual a zero, ou que o outro fator é igual a zero. Do lado de cá, x igual a 5. Novamente, nós temos aí um conjunto de solução com duas raízes reais. Repara que quando o b é igual a zero no primeiro tipo, as raízes são opostas, simétricas. Uma é mais e a outra é menos. Quando o c é igual a zero, repara que tem sempre uma raiz que é nula, ou seja, uma raiz que ela é zero para a gente.
Tá legal? Então agora a gente vai falar da completa. Douglas, mas meu professor no colégio tá me passando a equação completona. Como é que eu faço? Então vamos dar uma olhada. Na equação completa, vou pegar aqui uma pra gente. 2x² menos 5 igual a zero. Primeira coisa que você vai fazer, você que é um aprendiz, o A é igual a 2, é quem acompanha x². O B é igual a menos 5, tem que entrar o sinal. E o C é igual a 2, tá vendo? E aí tem que decorar a fórmula, se você não decorar a fórmula não adianta. Tá? Então seria B ao quadrado, a gente fala que é o quadrado de menos 5, menos 4 vezes o A vezes o C. O A e o C estão aqui. E aí vamos lá. O quadrado de número negativo fica, obviamente, positivo. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. E 25 menos 16 dá 9. Beleza? A outra fórmula, que a gente conhece como fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A. Vamos fazer? Vamos lá. Menos o B seria menos o menos 5. Ou seja, vai ficar mais 5. Ó, é menos o menos 5. Aí, mais ou menos, a raiz de delta, que é 3, a raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9, sobre 2 vezes o A, que é o 2, certo? Aí você vai ter aqui, tem colégio, tem professor, cada um tem seu estilo. Você vai ver que tem professor que chama de x1 e x2, tem professor que vai chamar de x' e x2'. Eu gosto de chamar de x1 e x2, tá bom? Ó, ou x somente. Você faz o mais. 5 mais 3, 8. Sobre 4, 2. Você faz 5 menos 3, 2. Sobre 4, você pode deixar aí 2 quartos e depois dar uma simplificada que seja simplificando por 2, vai dar 1 em cima, 2 embaixo. Novamente a gente tem o conjunto de solução com duas raízes, certo? Bem facinho de fazer, tá? Douglas, e aquele lance do soma e produto, né? Que eu preciso fazer lá na lista que o professor me deu e tal. Soma e produto. Nunca aprendi o tal do soma e produto. Então aprende agora. Dá uma olhada. Você tem uma equação de segundo grau. X² menos 13 que multiplica x mais 36 igual a zero. Tá aí a nossa equação para aprender soma e produto, né? É uma aula curta-metragem, rapidinho, só para você mandar bem na prova. Você tem aqui a soma das raízes, ela tem uma fórmula, que é menos b sobre a. E o produto das raízes também tem uma fórmula, que é c sobre a. Tá legal? Vamos lá então? Se o a, por exemplo, é 1, o b, por exemplo, é menos 13 e o c ele é 36, a gente vai ter a soma das raízes sendo menos o b sobre o a, dá 13. E o produto das raízes, c sobre o a, c dividido pelo a, dá quanto, Douglas? 36. Douglas, eu nunca entendi muito bem soma e produto, o professor sempre colocou soma e produto lá, e eu achava que era um método de adivinhação. Não é, né? Ao contrário do que tu pensa. Soma e produto nunca foi adivinhação. O que é soma e produto, Douglas? Então, você vai ter que escrever no papel ou na tua cabeça todos os produtos que dão 36, como 1 vezes 36, 2 vezes 18 também dá 36, 3 vezes 12 também dá 36, 4 vezes 9 também dá 36 e 6 vezes 6 também dá 36. E aí, você olhando para esses pares aqui, você vai ver qual deles que a soma dá 13. Aqui a soma dá 37, aqui dá 20, aqui dá 15, aqui dá 12, achei. A soma aqui dá 13. Significa que esses dois são as raízes que você procura. Então a primeira raiz é 4 e a segunda raiz
é 9. Novamente a gente tem um conjunto de solução com 2 raízes, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o teu comentário, compartilha, certo? Se inscreve no canal e ativa o sininho aí para você poder receber novas notificações, tá bom? E aguarde os próximos vídeos.